Então, hoje a minha modelo é a Caroline, essa lindeza que vocês estão vendo aqui. Eu comecei, antes da maquiagem, eu fiz a limpeza do rosto da modelo com algodão em disco e um leite de limpeza. Essa pele tem que ser tem que ficar bem limpa antes de começar a maquiagem, porque para a maquiagem também ficar perfeita, a pele tem que ficar bem limpa também. Então, depois da limpeza, eu passei um hidratante, um primer. Essa parte eu não vou mostrar, mas no outro dia eu vou mostrar bem o passo a passo num outro tutorial. Vou mostrar bem o passo a passo de como limpar a pele. Mas, por enquanto, é isso aí. Aqui eu comecei, então, espalhando a base no rosto da modelo. E eu escolhi um tom um pouco mais abaixo que o tom do rosto dela, e depois isso vai ser ajustado conforme a gente vai montando a maquiagem. Após espalhar bem a base, eu venho com uma esponja e vou dando batidinhas no rosto todo para tirar o excesso da base e deixar o rosto com um aspecto mais natural, um aspecto bonito, para não ficar aquele peso no rosto da modelo, tá bom? Depois eu venho com corretivo para iluminar. Eu vou aplicando o corretivo nos pontos que eu quero iluminar, então vai ser na área dos olhos, descendo, né? E no queixo, no meio do nariz e um pouquinho acima do nariz, na testa, entre as sobrancelhas. Eu faço essa minha iluminação nesses pontos. Agora sim, eu venho com o contorno. Eu estou usando o Peta Velvet da Bruna Tavares, que também dá para usar como contorno. Esse é o brown, acho que é o brown, não lembro agora qual é a cor, mas é uma cor escura que dá para usar em pele negra, para usar como contorno. Eu já aplico e já vou esfumando ele, porque ele seca muito rápido, então logo que aplica já vai esfumando, para não secar, porque senão vai ser mais um trabalho. Agora eu vou selar essa pele com um pó translúcido. O pó translúcido eu vou colocar em toda a área que eu iluminei, abaixo dos olhos, no queixo, na testa. Ou seja, toda a área que você fez a iluminação, você deve colocar o pó translúcido para selar essa pele. E aí depois a gente vai retirar esse pó translúcido com outro pincel e jogando para fora, e um pouco, bem pouquinho, nas áreas onde foi feito o contorno, só para dar uma leveza e deixar tudo mais harmônico. Para selar as partes escuras, eu venho com um pó compacto, mais ou menos no tom do contorno, em creme, que eu usei primeiro, só para deixar um pouquinho mais forte, mais evidente essa área do contorno, e para selar também.
Depois eu venho com blush. Aqui eu usei um blush laranja, já que o olho a gente vai fazer mais ou menos nesse tom. Então eu optei por usar o blush também num tom alaranjado. Eu usei aqui então um iluminador dourado, que tem que aplicar um pouco acima do contorno, no caso em cima do blush e um pouquinho mais acima. Eu apliquei nessa área, na ponta do queixo, na ponta do nariz e um pouco no arco do cupido. Agora, antes de fazer a sombra, o olho, vamos primeiro arrumar a sobrancelha. Primeiro escovando com essa escovinha. E eu vou para arrumar a sobrancelha dela, como a sobrancelha dela já é bem preenchida, então eu não vou usar um corretor de sobrancelha em pasta. Eu vou usar em pó. Porém, tem que ter muito cuidado na hora de usar esse pó, porque às vezes fica esfarelado. Então, vai tirando com calma e tira um pouquinho o excesso e depois é que você aplica nas áreas que você achar que tá faltando um pouquinho, tá aberto, tem que preencher. Então, você faz esse preenchimento. Agora sim é que eu venho com corretivo, alinho primeiro a sobrancelha para ficar bem certinho e depois eu vou trazendo esse corretivo para a pálpebra, já preparando ela para receber a sombra. Depois eu pego uma esponja e dou batidinha para ficar bem selado esse corretivo, para não craquelar junto com a sombra e ficar feio. Aí pego um pouquinho de pó translúcido e aplico nela também para selar mais ainda e não abrir a sombra. Agora sim, vamos começar o nosso olho. Eu venho com uma sombra laranja, vou aplicando em formato de C e ao mesmo tempo que eu vou aplicando, eu vou esfumando ela. E pode colocar bastante, só não coloca bastante de uma só vez, porque senão vai ficar bem esfarelado, vai cair, vai ficar feio. Então você vai pegando, coloca bastante, mas vai pegando o produto aos poucos. Então pode deixar ele bem carregado mesmo, porque se deixar bem claro, depois ele não vai aparecer, principalmente nas fotos. Então não vai aparecer, vai sumir. Arrumei aqui a câmera para vocês, para verem melhor. Então, ele vai ficar bem laranjão mesmo. Não tem problema, porque depois a gente vai colocar outras camadas aí e esse laranja vai sumir um pouquinho, tá? E aí, depois eu venho com um tom de berinjela, que é um tom um pouquinho mais escuro que o laranja. E vou aplicando no mesmo formato, que é para dar o degradê, né? Então, pode aplicar também com generosidade, não tenha medo, que a gente ainda vai cobrir isso e vai ficar bem legal. Depois, então, eu vou usar o corretivo para demarcar o meu cut crease, para fazer essa demarcação do cut crease. Então, vai pegando aos poucos. Primeiro faz a demarcação e depois é que você tem que preencher para ser mais fácil. Então, como é um semi-cut, então você para um pouquinho depois daquela parte daquela parte mais elevada da sobrancelha. Um pouquinho depois é onde você para esse semi-cut. Se você quiser fazer um cut crease completo, aí sim você avança ele. Mas como a gente está fazendo um semi-cut, então para um pouquinho depois da parte arqueada da sobrancelha. Depois de colocar o corretivo, pega a esponja novamente e vai dando batidinhas para selar isso, para tirar o excesso de produto. Porque se você não tirar o excesso de produto e você vir diretamente com o corretivo, com a sombra, não vai funcionar, não tem como. Vai ficar uma montanha, vai ficar estranho e você vai ter que tirar tudo para começar de novo, tá? Aí, aquele tom de berinjela que eu usei para esfumar também,
eu pego e vou colocando na ponta para unir com aquele berinjela que já estava antes, só que ficou um pouquinho apagado por causa do corretivo, né? Então você vai colocando de novo e esfumando, tá? E depois é que você vem com o laranja. Pode ser no mesmo tom que você usou primeiro, ou pode ser um tom um pouquinho mais escuro. Eu não lembro agora qual é a cor que eu usei, mas acredito que aqui eu usei um tom um pouquinho mais escuro. Não são tão diferentes, mas é bem pouquinho, um pouquinho mais escuro que o primeiro que eu usei. Aí depois eu vou colocando o amarelo e já vou fazendo o degradê, esfumando os dois assim na linha para tirar a marcação, para deixar bem bonitinho. Aí depois do amarelo eu vou colocar, primeiro eu arrumei, né? Já, como eu falei, esfumei bem ele para unir esse laranja com esse tom de berinjela que eu usei. E assim vai indo. Aí eu uni também o laranja com o amarelo. Aí depois você pode ir acrescentando um pouquinho mais de produto se precisar. Aqui eu uni eles, trouxe um pouco mais do laranja. Depois eu vou trazer um pouco mais do amarelo também. E só depois é que eu vou aplicar o tom branco, que vai dar depois do amarelo. Aqui eu já apliquei o tom branco e depois eu vim com o corretivo. Você pode deixar assim do jeito que tava, ou pode pegar um corretivo branco e fazer essa marcação acima da sombra, né? Bem no ponto do cut crease, para deixar ele bem marcadinho. Então, tanto faz deixar ele do jeito que já estava, ou trazer esse corretivo branco para demarcar ele. Tá, então agora eu vou fazer o meu delineado, né? Que a gente ama, aquele delineado babado. Então, primeiro eu vou demarcar também os pontos do meu delineado. Eu comecei um pouquinho afastado do canto interno até a ponta, na direção da ponta da sobrancelha. Depois de demarcar ele, aí sim é que eu pego bastante produto e vou preenchendo. Bastante não, né? Vai pegando aos poucos e vai preenchendo. Olha como fica lindo, gente. Top, top. Olha esse olho, gente. Tá lindo, tá maravilhoso. Depois eu peguei um delineador em líquido, porque o primeiro que eu usei foi em gel. Aí depois você tem que pegar um delineador em líquido para poder selar também esse delineado em gel, porque se você deixar assim, vai carimbar o teu olho, vai acabar com todo o olho que você fez. Então pega um delineador em líquido, vai passando por cima para selar esse olho e ficar lindo, espetacular, sem problema nenhum, tá? Agora eu vou fazer o olho inferior. Eu usei o BT Velvet, aquele escuro que eu tinha usado para fazer o contorno. Eu apliquei ele e depois é que eu esfumei. Depois com o mesmo pincel, limpei muito bem o pincel antes. Peguei um tom de marrom, coloquei também, esfumei. Desculpa. E depois peguei mais um tom alaranjado, limpei, claro, de novo o pincel. E fui esfumando novamente. E depois vim com um outro pincel. Peguei aquele tom do berinjela e fui esfumando no canto do olho, não fui muito para frente. Pode ir esfumando, trazendo para frente, mas não traz tanto. Depois eu peguei um corretivo branco, apliquei ele no canto do olho e fui limpando o pincel e passando novamente, limpando e passando para poder tirar o excesso. E depois eu vim com uma sombra bem branca para fazer então esse canto esse ponto de iluminação. Aí você também pode usar um brilho, o que você achar melhor, mas também depende muito do olho que você está fazendo. Então tem que prestar atenção, bastante atenção nisso.
Aí depois eu peguei o delineador em gel novamente e fui aplicando na linha de água do olho. Agora eu venho com os cílios, né? A parte mais poderosa. Não existe maquiagem sem cílios, já tenho dito. Coloquei a cola de cílios, apliquei ele. Fui deixando ele no formato do olho, apertando bem também para colar muito bem. E fica assim, poderoso, tá? Vocês vão ver quando ela abrir esse olho, como vai ficar lindo, gente. E aí, eu vou unir esses cílios com máscara de cílios, vou unir os cílios dela natural com os cílios artificial, né? E depois vou aparecer já com outro olho pronto. Mas antes disso, fiquem aí com esse olho, com um olho pronto, né? Vejam como ficou lindo, como tá maravilhoso. Ai, gente, não aguento. Everybody shake it, baby. E é isso aí, minha gente, o tutorial de hoje. Se você gostou, fala lá nos comentários o que você achou. Compartilha, subscreva no canal, tá? Que eu vou estar sempre aqui, vou trazer sempre mais vídeos para vocês. Aguardem o próximo vídeo, que também vai ser uma delícia, tá? Fiquem aqui conectados comigo e me acompanhem nas minhas redes sociais, @KandaMakeup e ZaraKandaEsteticista.